Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu vejo Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, seja judeu ou grego, ou seja, qualquer pessoa de qualquer nação, etnia, cultura, religião, qualquer pessoa. O único meio de salvação é Cristo, o poder de Deus. Eu fico observando que hoje, quando eu analiso o Evangelho de Cristo e quando eu analiso o que vive muitas igrejas, eu vejo que as igrejas estão no caminho do paganismo. O que é paganismo? Paganismo são rituais feitos que não tem nada a ver com o que Deus pede para o povo viver. Isso é paganismo. O que se faz, os rituais, né, as ações que são feitas para Deus, que não é realmente para Deus, que não é dentro do princípio de Deus, que não é para servir a Deus. Então, esses rituais que vive-se hoje dentro das igrejas, os meios que se colocam, os objetos, as direções que estão sendo dadas ao povo como forma de buscar a Deus, receber a Deus, ganhar a vitória, a bênção de Deus, ter poder de Deus, esses meios que estão colocando são paganismo. Não são meios que levam o homem a Deus, que não louvam a Deus. É paganismo. É coisas que são contrárias à vontade de Deus. Deu para entender? Vamos lá entender um pouco mais. O Evangelho, ele não é um ritual, ele não é um movimento de misticismo religioso. Jesus, em todos os seus milagres que ele operou pelo poder dele, não é? Foram milagres ali dentro daquela situação onde foi operados os milagres de Cristo, onde Cristo operou os milagres dele na vida das pessoas, foi coisas, situações exclusivas, singulares, que não eram regra. Quando Jesus mandou o cego, não é, cuspir, misturou, quando ele cuspiu na terra, misturou ali a terra com custo e botou no olho do cego, aquilo não é uma regra que ele deixou para as pessoas alcançar o poder dele. O milagre dele, a cura dele. Quando Jesus mandou o paralítico, não é? Ali perguntando se ele crê, se ele cria, se ele queria ficar curado no tanque de Betesda, Jesus operou o milagre ali através do poder dele, a forma dele agir. Não era regra. Jesus não estabeleceu nenhuma regra para o milagre dele acontecer na vida das pessoas dentro de ritual. As pessoas fazendo, praticando alguma coisa. Não. A regra não é essa. Para o milagre de Deus acontecer. O que Jesus dizia às pessoas é que as pessoas tinham que crer nele. Porque o milagre, a vitória, o que nós esperamos de Deus, ela vem através de Cristo. Ele é um Deus, ele é o Deus, ele é Deus poderoso que opera pelo seu poder. O milagre acontece através da fé em Cristo, pela providência de Cristo, e não através de ritual, de movimentos, de objetos, a gente praticando isso, aquilo ou aquilo outro. O que é que eu quero dizer com isso? Evangelho de Cristo não é ritual dentro de igreja, não é objeto, não é nenhuma crendice que a gente tem em alguma coisa, em algum movimento. Deu para entender? A fé da igreja, do povo de Deus, a nossa fé cristã tem que ser em Cristo. É confiando e crendo que Ele é Senhor poderoso e é fiel para cumprir o que prometeu. Ele que opera pelo poder dele. E não a gente vai buscar nenhum movimento, porque ele não orientou isso a ninguém. Então o que eu quero dizer com isso é que a igreja hoje, o povo de Deus está vivendo paganismo, como vive dentro das religiões. As religiões têm seus rituais,
seus objetos de fé, seus cerimoniais, que mistificam, dizendo que ali tem poder, que ali vai acontecer. As religiões vivem isso. A gente vê que na Igreja Católica Romana, o conceito doutrinário da doutrina romana leva as pessoas a acreditar em água benta, crucifixo, leva as pessoas a acreditar em imagem de escultura representada de homens que dizem que são santos, protetores, que já morreram. A Igreja Católica leva as pessoas a acreditar, a participar dos rituais dentro da igreja, penitência, flagelos e outras coisas para alcançar a bênção de Deus. Eu pergunto, é diferente no nosso meio evangélico? Da igreja que diz que é a igreja de Cristo, a igreja evangélica? É diferente esses rituais pagãos? Dentro da igreja evangélica tem campanha, tem pacto, tem voto, tem cultos que as pessoas são ensinadas de que tem que ir para o culto para alcançar a bênção, para receber vitória. Dentro da igreja evangélica as pessoas estão lá também distribuindo objetos, óleo ungido, sal grosso, rosa ungida, pedrinha de Davi, chave da vitória. No meio evangélico está também tendo esse paganismo. A igreja de Cristo está vivendo paganismo. A igreja de Cristo ela não foi orientada a viver cultos, cerimônias, rituais para alcançar nenhum poder de Deus. A igreja de Cristo ela já está no poder de Deus. A igreja de Cristo ela já está em Deus. A igreja de Cristo já está nas bênçãos de Deus, através da fé em Cristo, não pelo que façamos ou venhamos fazer dentro de igreja, instituição local, vivendo ritual, culto místico, tendo objeto, colocando a fé em objeto, em coisas, em culto, em movimentos. A igreja de Cristo tem que ser madura para entender isso. A nossa fé é no Cristo ressurreto, que é o Senhor da igreja. A nossa prática de fé é ouvindo e praticando a palavra de Cristo, crendo em tudo que Ele nos ensinou. A nossa vida de vitória, ela é dentro da direção de Cristo, seguindo e submetendo a Cristo para ter a vida de vitória. Aonde nele, em Cristo, já somos mais do que vencedores. Então hoje o paganismo é vivido dentro das igrejas evangélicas que se diz igreja de Cristo. Campanha, ritual, culto de vitória, culto de bênção, culto de prosperidade, onde tem os rituais, os objetos, os movimentos, as pessoas colocando o objeto dentro da igreja para as pessoas passar como se fosse o meio de ter a vitória. Eu já vi igrejas evangélicas colocar um umbral de porta dentro da igreja, ensinando o povo. Se passar por aquele umbral, vai ter a vitória de Deus. Olha. Então, nós temos que despertar, irmãos, para não estar vivendo isso também. Não estar vivendo o paganismo. Isso é um evangelho anátema. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, você tem que entender isso. Não é ritual, não é movimento, não é objeto, não é viver dentro de nenhuma instituição religiosa, cumprindo prática, devoção, regra, norma. Não, o evangelho de Cristo, é crer nele, se converter a ele, andar na palavra dele, porque o alicerce da fé de nós cristãos é Cristo, porque em Cristo já somos mais que vencedores, já somos alcançadores da bênção de Deus, já estamos em comunhão com Deus, já estamos na graça de Deus. Em Cristo eu não preciso viver nenhum ritual de culto e nem nenhum cerimonial e nem buscar nenhuma bênção através de nenhum movimento de objeto e nem de coisa alguma. É preciso entender isso, meus irmãos. E hoje o paganismo no meio do povo evangélico que se diz a igreja de Cristo é grande. É um paganismo, é feitiçaria, é idolatria, é misticismo no meio da igreja cristã. Hoje as pessoas são orientadas a ir para a igreja para culto de vitória, olha, a ir para a igreja para culto da bênção, culto da prosperidade, culto da unção, culto do poder, culto do milagre. Gente, o que é isso, meus irmãos? Isso é paganismo. Isso não é evangelho.
Nunca a igreja de Cristo foi orientada a se reunir em nenhum canto para buscar bênção, vitória e poder. A igreja de Cristo era instruída, orientada para se reunir para edificação, no estudo, no ensino, na doutrina da palavra, porque a palavra ela corrige, repreende, exorta, ensina, para que sejamos perfeitos. Hoje, as igrejas são reuniões onde as pessoas vivem o paganismo, os cultos banais, vãs, malditos, que Deus não está presente. Que culto é esse? Onde as pessoas se reúnem para viver a campanha da marcha. Que culto é esse? Onde as pessoas se reúnem para buscar a bênção e a vitória. Que culto é esse? Onde as pessoas se reúnem para viver o pacto, o voto, a campanha das 7 semanas. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Onde as pessoas são orientadas que vão receber bênção de Deus. Venha para o culto. Para que o culto? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de ir ao culto? O que motiva as pessoas a ir ao culto? Não é aprender a palavra. Não é ser instruído, edificado com a doutrina de Cristo. É buscar sua bênção. É buscar sua vitória. É receber a bênção. Para não perder a bênção, tem que ir para o culto. Tem que participar da campanha, tem que viver o ritual das 7 semanas, tem que fazer o voto, o pacto, a campanha que foi estabelecida por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, que estão levando o povo ao anátema, a tropeçar, a cair da graça. Dentro dessas instruções, orientações, que não é o evangelho de Cristo. Esse povo hoje, dentro dessas igrejas, estão vivendo o anátema, o maldito, e não sabem. Mas não são inocentes, porque estão sendo advertidos. O problema é que não querem dar ouvido à palavra. Eles não suportam. Esse povo não suporta a palavra. Porque eles estão já dispostos a viver aquilo que é agradável, satisfatório, conveniente. E o que eles querem. É o culto de fábula, dentro da emoção, dentro do entendimento que vou receber isso, vou receber aquilo. Vivendo perdido do Senhor, ausente do Senhor, nas trevas, sendo guiado por espírito de demônios, que não é a doutrina de Cristo que estão seguindo, é a doutrina de demônios. Sendo negócio de homens, dentro desse paganismo. Igreja. O culto, hoje os cultos têm título. Os cultos na igreja hoje têm título, que é o comercial para atrair o povo. Culto da vitória, olha. Culto da prosperidade. Culto de avivamento. Onde é que tem culto de avivamento? O que é o culto de avivamento, meu irmão? Eu faço uma pergunta aqui a você agora, por favor. Me responda aqui no comentário. O que é culto de avivamento? Qual é o conceito disso que vocês vivem? Nem vocês sabem o que quer dizer isso. O que é culto de avivamento? Responda aí no comentário. Aonde foi que Paulo, Pedro, João, que levaram a instrução para a igreja de Cristo, ensinaram isso ao povo? O que é avivamento? Me digam aí o que é avivamento. É esse escudo de grito, de profecia, de poder, de movimento, de tanta coisa que diz que, eita, hoje teve avivamento. O que é avivamento no seu entendimento? Você vive uma coisa que você não sabe. Você não sabe responder isso. Porque o que você vive é uma coisa ilógica. É uma coisa inócua. É uma coisa vã. Que não tem sentido algum. Você vive dentro da emoção. Sem usar a razão. Sem ter entendimento. Sem ter sabedoria. Discernimento espiritual. Não conhece a verdade de Deus. É por isso que estão errando. Vivendo nessa maldição. Dentro desses cultos. Dentro dessas igrejas. Que está vivendo paganismo. Com esses movimentos de poder que lota a igreja, que traz a multidão, mas não para conhecer de Cristo, nem aprender de Cristo e nem se converter a Cristo. Lota a multidão para buscar as bênçãos em nome de Cristo, o poder, o milagre, a vitória em nome de Cristo, que não é o que Cristo prometeu, porque a vitória de Cristo, a bênção de Cristo, a prosperidade de Cristo na vida do pecador é para ele receber perdão de pecado, ter promessa da vida eterna, estar reconciliado com Deus e viver transformado pelo poder do Evangelho, sendo uma nova criatura para viver submisso a Deus e não à igreja, praticando a palavra, a doutrina de Cristo e não de homens dentro da igreja, vivendo esse paganismo, esse ritual, esse movimento maldito, onde muitos estão mortos dentro dessas igrejas, pensando que estão vivos.
Onde muitos estão vivendo uma vida, um sacrifício de tolo, oferecendo a Deus sua devoção a essa igreja, a esse ritual ministério, a esse homem, esse líder religioso, oferecendo sua devoção, praticando, vivendo o que a igreja manda, como se fosse para Deus. Isso é sacrifício de tolo. O que Deus quer é obediência, não é sacrifício, nem ritual, nem movimento dentro de igreja. O que Deus quer é um povo obediente, andando na régua, na direção da sua palavra. Evangelho não é isso que se vive hoje, irmão. Irmãos, desperta, irmãos. Irmãos meus, irmãos em Cristo. Não estou aqui me referindo aos religiosos, aos igrejanistas, seguidores de igreja. Eu estou me referindo aqui, me reportando a você, meu irmão em Cristo Jesus, que tem a mente iluminada, mas você, por não estar vigiando nem sendo prudente, você está sendo levado ao evangelho anátema, a desviar da graça de Deus, seguindo doutrina de demônios. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você precisa sair desse engano, conheça a verdade para ser liberto desta mente levada à mentira, ao engano, porque está obscurecida, privada da verdade do evangelho. Porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitos que um dia tiveram sua visão aberta. Foram cegos novamente, são incrédulos, não creem na palavra de Deus, estão vivendo uma mentira em nome de verdade. Desperte, irmão. Aprenda o que é evangelho. E o que o evangelho nos ensina dentro da doutrina de Cristo para viver uma vida com Deus verdadeiramente. Essa vida religiosa que hoje vive as pessoas dentro do formalismo, dentro da igreja, dentro dos cultos, dos rituais, dos movimentos, Deus abomina, Deus reprova. Deus está longe desse povo, desse meio, dessa congregação. Isso aí é uma congregação onde está vivendo o vã, o anátema, o vazio. Todos estão mortos pensando que estão vivos. Jesus está do lado de fora, não aí dentro. Não aí dentro, porque aí dentro não estão submissos ao senhorio de Cristo.